Muito boa noite a todos os amigos do canal, aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. Hoje nós vamos falar sobre uma tática operacional que eu gosto bastante de trabalhar, chamada Dave Landry. Tá? O Dave Landry é uma técnica operacional criada por esse trader que recebe este nome, Dave Landry. Ele descreveu isso em um ótimo livro dele que, se eu não me engano, se não me falha a memória, era Strategies That Really Work. Dave Landry. E neste livro ele descreve a tática que ele opera commodities, especialmente commodities, porque é uma tática seguidora de tendência, eventualmente, mas de uma maneira mais importante assim. Então deixa eu colocar aqui como funciona a tática basicamente. O Dave Landry descreve a técnica apenas com a média móvel de 21. Então ele coloca uma média móvel de 21 e vai operar somente com ela. Então ele tira todas as outras médias, deixa só a média móvel de 21, aritmética. E com essa média móvel de 21 no gráfico, ele irá comprar ou irá procurar comprar quando os preços estiverem trabalhando acima da média móvel de 21 e irá usar o sinal de venda quando o preço estiver trabalhando abaixo da média móvel de 21. Bom, qual é o sinal de compra que ele utiliza basicamente? O sinal de compra que ele utiliza é este aqui, ó. Então, com a média móvel de 21 subindo, ele vai esperar o fechamento de um dia. E quando chegar ao fechamento desse dia, ele vai perguntar para si mesmo. De um candle também, ele pode utilizar isso no 15 minutos ou mesmo 60 minutos. A pergunta é, o candle atual tem a sua mínima abaixo da mínima dos dois candles prévios? Aqui e aqui. Se a resposta for candle atual com mínima mais baixa do que dois prévios, se a resposta for sim, então ele imediatamente, com a média móvel de 21 subindo, ele imediatamente terá uma oportunidade de compra na ruptura dessa máxima no candle seguinte. Um único tick acima de 15,45 ele vai comprar. Ele vai colocar o seu stop imediatamente abaixo da mínima deste candle que teve a sua máxima rompida. E ele projeta um alvo duas vezes o risco para cima. Pronto. Essa é a técnica, essa é a tática que ele faz as compras dele. Deu a compra, deu o alvo. E daí quando dá o alvo, ele traz dinheiro de volta para a operação e volta a se perguntar, ok, este candle tem a sua mínima abaixo dos candles prévios? Não. Este tem? 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 Não. Este não, não. Este aqui, sim. Este candle tem a sua mínima abaixo. Deixa eu só ver se esse candle aqui eu não tinha mínima abaixo. Ah, esse aqui já tinha. Então este aqui já tem a mínima abaixo do candle prévio, então ele bota uma ordem de entrada aqui. Próximo candle não rompeu, ele desce a ordem de entrada para essa máxima, irá colocar o seu stop abaixo dessa mínima, irá jogar o seu alvo novamente duas vezes o risco para cima. Deu a compra, ele faz a compra, está comprado, ainda comprado, ainda comprado, ainda comprado, bate no alvo, liquida o trade, termina o trade. Agora começa a perguntar de novo para si mesmo. Esse candle tem a mínima abaixo dos dois candles prévios? Não. Este candle tem a mínima? Tem. Então a entrada dele fica nessa ruptura. Ele traz a entrada dele para essa mínima, para essa máxima. Stop ficará nessa mínima. Ele toma a posição de novo. E o alvo dele, duas vezes a amplitude para cima. Está comprado, está comprado, está comprado. Não deu. Bate no stop e ele leva um stop. Então aqui ele leva um stop, atingiu só 161 e não duas vezes. Mas esse candle já tem a sua mínima abaixo dos candles prévios. Ele não teve uma compra ainda. A média móvel ainda está para cima. Agora a média móvel vira para baixo e ele cancela todas as compras. Essa é a forma com que ele opera o Dave Landry. A maneira de trabalhar na ponta da venda é justamente o inverso. Ou seja, quando ele tem a média móvel de 20 caindo, ele vai perguntar se um candle tem a sua máxima acima da máxima dos dois candles prévios, como era o caso aqui. E ao perder essa mínima, ele vende. Pronto, fez a venda. Alvo duas vezes o risco para baixo.
E aí, novamente, quando ele vê um outro candle que tem a sua máxima acima dos 2 candles prévios, ele vai colocar uma venda nessa perda. Depois ele traz a venda para essa perda. Depois ele traz para cá. Até que aqui ele vende. Dave Landry de venda. E o alvo, 2 vezes o risco para baixo. Um sistema bastante interessante. Vamos olhar as estatísticas. Bom, este modelo, basicamente, a gente tem ele configurado lá no MetaTrader. Tá? E eu coloquei aqui, então, Dave Landrys de compra e de venda, sendo operados com 35 mil reais no início de 2013 até 2019. Tá? A única mudança que eu fiz aqui foi o seguinte, dentro do modelo do Dave Landry. Ao invés de uma média, eu prefiro trabalhar com 3. Então eu vou operar na venda somente quando as 3 médias estiverem apontando para baixo. 9, 20 e 50. E eu vou operar na compra somente quando as 3 médias estiverem viradas para cima. 9, 20 e 50. Então, por exemplo, nesse período todo aqui, Dave Landry de compra. Não, a média maior está virada para baixo. Vamos olhar um sinal que tem aparecido com as 3 médias móveis viradas para cima. A gente reduz bastante o nosso número de sinais quando a gente exige que as 3 médias estejam viradas para cima. Aqui tem média virada para cima, candle abaixo da mínima dos 2 candles prévios, quando rompe essa máxima, ponto de entrada. Vamos ver se tem algum outro. Aqui tem outro. Média para cima, média para cima, média para cima, mínima mais baixa que os 2 candles prévios. Vamos ver se tem mais algum. Aqui tem mais um. Mínima mais baixa que os 2 prévios, as 3 médias para cima, ponto de entrada nessa ruptura. Não rompeu, a gente traz para cá. Agora a gente compra nosso stop nessa mínima e o alvo 2 vezes para cima. Vamos olhar mais um sinal de entrada que tem acontecido. Aqui tem um que falhou. O cara comprou aqui, levou o stop aqui. Tá? Aqui tem um que foi trilegal, como se diz aqui no sul. Ó, mínima mais baixa que o mínimo, que o candle, que as 2 prévias, as médias viradas para cima, alvo 2 vezes o risco para cima. Bom, olhando essa estatística aqui na Gol, vamos ver como teria sido então esses 6 anos de mercado, em que praticamente 3 anos foram de baixa e 3 de alta. Essa seria a curva gráfica observada para quem operou o Dave Landry na Gol só no gráfico diário nos últimos 6 anos, com 35 mil reais na compra e na venda. O seu resultado foi de 120 trades. Destes 120 trades, ele acertou 50% dos trades, a metade dos trades. Só que quando ele acerta, ele ganha 2 vezes quando ele perde. Então olha que a média de ganho, a média de lucro das operações foi de R$ 3.600 nos trades que deram certo, contra R$ 1.900 nos trades que deram errado. Observe que o lucro líquido total nesses 6 anos foi de R$ 105 mil, operando um único sistema operacional em um único papel, iniciando com R$ 35 mil. Não só esse papel se dá bem com esse modelo, todos esses outros aqui, ó, PRIO 3. Essa é a curva de PRIO 3 no mesmo período. Quando perde, perde 1. Quando ganha, ganha 2. Resultado: 50% de acerto. Uzi Minas, para quem gosta de operar Uzi Minas, olha que curva bonita. Uma curva de capital bonita, né? Tem um período de drawdown, tem alguns stops sendo acionados, mas quando ganha, tu ganha o dobro do quanto tu arrisca perder. Belo movimento, ó. R$ 59 mil de lucro líquido com 112 trades, também 50% de acerto. CEMIG. Olha a curva da CEMIG. Não tão bonita, né? Teve um pequeno estresse aqui, teve um drawdown, mas depois fica legal. Olha a curva da LK. Aqui é LK3.
Este é o famoso, então, Dave Landry, aqui sendo operado na ponta da compra e na ponta da venda. Na ponta da compra e na ponta da venda. Nível de acerto, 50%. Não esperem mais do que isso. O nível de acerto, tu vai acertar 50% dos trades que tu fizer. Só quando tu fizer um trade, tu vai ganhar, e desse trade der certo, tu vai ganhar 2 vezes aquilo que você arriscou originalmente. Aqui tem um sinal na LK3 há poucos dias atrás. Observe. Média móvel de 9 subindo, 20 subindo, 50 subindo. Este candle tem a mínima abaixo da mínima dos 2 candles prévios. O ponto de entrada acontece nessa ruptura. O stop fica nessa mínima. O alvo sendo essa amplitude para cima. Bate no alvo, liquida o trade. Ok? Bem, espero que tenham entendido esse modelo, gente. É um sistema bastante legal. Ele pode ser utilizado também no gráfico semanal. Fica fantástico no gráfico semanal. Ele pode ser utilizado também num gráfico de 60 minutos? Pode. Pode ser utilizado num gráfico de 10 minutos ou 15 minutos? Sim, pode. Lembre-se, o nível de acerto não é elevado. Ele ganha dinheiro não pelo nível de acerto. Ele ganha dinheiro basicamente, porque ele tem um alvo 2 vezes o risco inicial e ele acerta em torno de 50% dos trades na maior parte dos ativos do mercado. Tá? Então essa é a ideia deste modelo. Observem que aqui a gente tem o resultado trabalhado na LK3 no mesmo período de tempo, só que no gráfico semanal. Veja que o nosso nível de acerto sobe no gráfico semanal para 68% dos trades. Tá? E de uma maneira geral, na maior parte dos ativos, ele acaba subindo o nível de acerto para um gráfico semanal. Então, quanto maior o peso, quanto maior a liquidez do ativo que você está trabalhando em termos de volume, em termos de periodicidade, tanto maior será o seu nível de acerto para este sistema operacional. Por isso que eu não gosto muito de entrar em time frames extremamente curtos como intradia, porque ali geralmente a confiabilidade do sinal não é tão grande, tá? E eu não sou tão fã, tá? Ok, gente, então eu deixo vocês agora neste momento e desejo a vocês uma excelente noite de quarta-feira, tudo de bom, paz, saúde e prosperidade. Se vocês gostaram desse setup, deem um like, compartilhem com seus amigos. O modelo se chama Dave Landry modificado aqui para o Brasil. Um abraço, até mais, tudo de bom.